consegue representar graficamente, né, diferentes territórios em diferentes escalas. Então a topografia, de forma geral, é a ciência, né, essa área de estudo que faz a descrição dos locais, tá? A descrição dos lugares. Enfim, aqui atrás, ficar fazendo esse percurso. Topografia, ela é a união de outras duas sub-áreas de estudo, certo? Que é a topometria e a topologia. O que é a topometria? Topometria, ela é essa parte da topografia que estuda, né, um conjunto de métodos e procedimentos para obter medidas, distâncias e ângulos de uma parte da superfície terrestre. E aí dentro da topometria a gente tem a planimetria e a altimetria. A topometria, ela é essa parte mais que a gente usa, né? Que é, por exemplo, pegar as medidas e ângulos dentro do terreno, as curvas de nível, né? Diferenças, as cotas do terreno. Então essa área da topografia que trabalha com as distâncias e ângulos de forma geral, sejam ângulos verticais ou ângulos horizontais. E a topologia, ela é próxima semana, próxima terça. E a topologia, né, é essa área de estudo que interpreta e estuda, né, os dados colhidos pela topometria. Então você faz um levantamento, né, topométrico, de forma geral, levantamento planimétrico, altimétrico, e aí com base nesse levantamento você tem a capacidade agora de fazer diversos estudos, né, diversas análises acima desse relevo que foi levantado aí. Tá? Então, por exemplo, a topologia ela tem por objetivo esse estudo das formas exteriores do relevo e as leis que regem a sua formação. Tá? Então, por exemplo, os estudos das características de relevo da região Nordeste. A gente tem uma área uma área de plano, né? Uma área litorânea com a presença de dunas. A gente tem uma região serrana aqui que tem. E aí, como é que a gente sabe que isso é uma região serrana? Porque há, né, os levantamentos, os mapeamentos, né, sensoriamento remoto que a gente tem capacidade de fazer o levantamento de todo o relevo de uma região. Então, com base nisso, a topologia vai trazer, né, as informações necessárias aí para fazer esses estudos, certo? Destrinchar, né, de estudar além das medidas, tá? Além das medidas em ângulos e distâncias, ok? Vimos mapas, cartas e plantas. Isso aqui eu vou pular, ok? Já vou para a parte de escala. Desenho, se está na escala 1 para 50, na vida real ela vai ser 50 vezes essa medida que eu peguei aqui, tá? E mais de escala, precisa falar adesão à distância real. As escalas mais usuais, né, o tipo de representação que elas geram em si. Regulação, isso aqui não precisar. Ok. Não vai cair não, Começando, né, pelos sistemas de orientação, os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e os colaterais e os subcolaterais, né, norte, nordeste, leste, nordeste, esses aí que ninguém usa. As noções, né, de norte geográfico e norte magnético, né, a gente sabe que o norte geográfico ele é uma convenção, tá, que ele leva em consideração o eixo da Terra, tá, enquanto o norte magnético ele está relacionado a fenômenos naturais, né, ao magnetismo da Terra, tá? E lembrando, né, que primeiro o quê?
O norte magnético, na verdade, ele está mais relacionado ao sul geográfico, né? Mas por convenção, troca, né? Sim. Faz O quê? vai-se a troca do sul geográfico com o norte magnético para coincidir norte com norte, né? Não fazer essa confusão. É importante lembrar, né, que o norte magnético, em relação ao norte verdadeiro, ele tem um desvio, certo? Ele tem uma pequena variação e é chamada de declinação magnética, certo? E aí o que é? Qual a diferença, né, desses ângulos aí? O que é azimuth, o que é rumo, o que é zênite? O azimuth, ele é um ângulo horizontal, certo? Ele varia de 0 a 360 graus e ele é medido sempre em sentido horário a partir do norte, certo? Então, o azimuth, ele é o ângulo formado, né, entre Horizontal. o nosso ponto, né, o segmento de reta, partindo sempre do norte, tá? Em sentido horário, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um segmento de reta qualquer, que é norte, sul, oeste, e o azimuth vai ser todo esse giro aqui, certo? Já o rumo, ele é o menor ângulo formado pelo alinhamento, pelo segmento de reta em relação ao eixo norte-sul, tá? Em alguns casos ele pode coincidir com o azimuth, mas em outros provavelmente não. Então, se eu tenho esse mesmo segmento de reta, aqui é o eixo norte-sul, ele vai ser o menor ângulo formado por esse segmento de reta em relação a esse eixo. Vejam que esse segmento ele faz aqui dois ângulos, ele faz esse ângulo e ele faz esse ângulo. O ângulo menor entre os dois vai ser o rumo. Então esse aqui vai ser o nosso rumo e esse aqui não vai ser nada. Certo? Então, por exemplo, aqui o rumo, ele é esse ângulo só esse pedaço do azimuth. O azimuth aqui no caso seria esse 180 graus, mais esse rumo que acontece aqui. Tá? Se eu tivesse